De uns dias para cá eu tenho percebido que algumas pessoas têm tido a crença de que automaticamente ser ateu significa ser mais inteligentes. Isso é consequência de, em primeiro lugar, alguns ateus que professam falsamente essa ideia de que somente pelo fato de você não acreditar em Deus, naturalmente você vai ser uma pessoa mais inteligente, como também algumas pessoas que talvez por poucas informações acabam entendendo que os ateus eles são mais racionais, mais lógicos e etc. Alguns dizem o seguinte, número um, eu não acredito em Deus porque nós não precisamos de um Deus para existir. Número dois, eu não acredito em Deus porque a ciência pode explicar todas as coisas. Os ateus, além de tudo que a gente já falou, eu não acredito que existe um Deus porque não precisamos de um Deus para existir, eu não acredito que existe um Deus porque o universo, todas as coisas é produto da evolução, eu não acredito que existe um Deus porque a ciência pode explicar tudo e a ciência até agora não explicou a existência de um Deus. Alguns ateus eles também usam dois tipos de argumentos que são conhecidos na retórica como argumento ad hominem e argumento ad verocundiam. São argumentos que apontam para a qualidade do homem com o qual está dialogando ou debatendo e argumentos que apelam para a autoridade ou do argumento ou do argumentador. É simples, parece complicado, mas não é. Por exemplo, imagine que você está debatendo comigo acerca de alguma coisa que você acredita e alguma coisa que eu acredito. Ao invés de você trabalhar a minha ideia, você trabalha a minha pessoa e você começa a despejar sobre mim argumentos sobre a minha integridade, a minha honestidade, a minha personalidade, etc. Esse é o chamado argumento ad hominem. É o que muitos ateus dizem. Eles dizem, olha, eu não creio em Deus porque os cristãos são infantis, porque pastores são ladrões, porque padres são pedófilos, porque a igreja foi extremamente problemática na história por causa da Inquisição, por causa da fogueira e etc. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para passar pano para os erros dos religiosos. Todavia, você dizer que não acredita em algo e usando como proposta ou como bengala para essa sua falta de fé em algo, simplesmente o que as pessoas fazem é um argumento desonesto. Eles também usam argumentos que é o que nós falamos, o argumento ad verocundiam, é o argumento da autoridade. Eles dizem, nós não acreditamos em Deus porque os ateus são mais inteligentes, existem muitos cientistas ateus, a maior parte dos pensadores são ateus, os intelectuais são ateus, etc, etc, etc. Em primeiro lugar, que isso não é uma verdade. Se você falasse acerca da não existência de um Deus ou de deuses no passado para os principais pensadores, provavelmente eles iriam rir. Agora, será que realmente são racionais estes argumentos? Entender que nós devemos não acreditar em Deus porque tudo é produto da evolução, por exemplo? Bem, esse argumento por si só, ele é derribado pelo fato de hoje já termos muitos e muitos cientistas que são criacionistas. Ou talvez você já tenha ouvido alguns dizerem, eu não creio em Deus porque não precisamos de um Deus para existir. São Tomás de Aquino, filósofo, teólogo, doutor da igreja, nomenclaturado por alguns como doutor angélico. Esse filósofo ele desenvolveu 5 vias para provar racionalmente a existência de Deus. Dentro das 5 vias, que é a via do movimento, contingência, causa eficiente, graus de perfeição e causa final. Dentro dessas 5 vias, algumas devem nos chamar a atenção em relação a essa pauta de que nós não precisamos de um Deus para existir, que é a via da contingência. O que é contingência? Bem, contingente é tudo aquilo que existe, mas poderia não existir. Eu existo, mas poderia não existir. Para todas as coisas que são contingentes, deve haver uma realidade contingente por trás, até que venhamos a chegar em uma determinada realidade incontingente. Ou seja, aquilo que existe sem ter a possibilidade de não existir. Tudo que há poderia não ser. Tudo que é poderia não existir. Mas se nós voltássemos ao infinito, temos que nos deparar com um ser que é por si mesmo e que não poderia não existir. Este é o ser incontingente. E se você perguntar assim, mas a gente não poderia continuar voltando, não faz sentido, a gente voltaria ao infinito e nunca teríamos um início. E se acreditamos que somos produto da evolução, ou se acreditamos que somos produto da criação, mesmo não acreditando em Deus, a gente tem que esbarrar em alguma coisa.
seja lá Deus ou seja o Big Bang. Só que do Big Bang para cá ou de Deus para cá tem que haver alguma coisa que é incontingente. E tudo que é incontingente tem existência propriamente dita, existe por si só, ele é autorrealizado. Por exemplo, imagine que eu vou escrever um diário. Eu posso escrever e posso não escrever. Nesse sentido, eu sou aquele que darei possibilidade ao diário de ser escrito ou não escrito. Mas mesmo eu dando possibilidade ao diário de ser escrito ou não escrito, eu também sou contingente, porque eu poderia existir ou não. Eu poderia ter nascido ou não ter nascido. A minha mãe, os meus pais, meus avós, bisavós, tataravós, e assim sucessivamente. E se nós voltarmos no tempo, vamos chegar até o primeiro casal. E do primeiro casal, nós retornaremos para aquele que sempre há. É o que Deus disse para Moisés, né? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Diante disso, nós nos deparamos com uma realidade. Ser ateu não transforma você em um ser mais racional. A fé, ela é baseada naquilo que nós lemos, ouvimos e vimos. É o que os apóstolos disseram. Nós pregamos o que vimos. A fé é uma convicção histórica baseada em uma realidade histórica acerca de um conhecimento que nós temos por presença, por experiência. Mas vocês, cristãos, teístas, vocês têm que provar que Deus existe. Olha, esse argumento ele pode se voltar contra você mesmo, porque nós podemos declarar sobre você dizendo que a não existência de Deus, crida por você que é ateu, tem que ser comprovada por você mesmo. Mas não vamos fazer isso. Vamos só falar o seguinte. Pense num filho, num amigo, numa personalidade. Tudo que nós conhecemos de alguém, nós só conhecemos por causa daquilo que este alguém faz. Nosso conhecimento é sempre baseado na experiência, na presença, naquilo que nós absorvemos da pessoa. Ninguém conhece ninguém sem conhecê-lo através das suas atitudes, atributos, adjetivos e etc. Esse conhecimento é baseado na experiência. Você precisa de características do ser humano para que você conheça tal ser humano. É a mesma coisa em relação a Deus. Nós só conhecemos a Deus por meio daquilo que Deus fez. Nós só absorvemos, aprendemos a ideia de Deus por meio daquilo que Deus manifestou. Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Em Romanos capítulo número 1, o apóstolo Paulo disse que o que podemos conhecer acerca de Deus é revelado, porque Deus o revelou. Não se considere mais inteligente porque você é ateu. Você simplesmente escolheu não crer em uma realidade percebida e sentida por todos, inclusive por você, que diz não acreditar.